passa ainda porque minha internet hoje tá caindo demais. Muito. Eu Não, também. tá acontecendo isso mesmo. Tá acontecendo com todo mundo. Isso, Todo mundo. amanhã fui lá na internet, aí eles disseram que tá acontecendo, tipo, todas as internet. Oi, É bem a tia. A minha quarentena. também tá mal Não, bugada. eu entrei. Oi, tia. Aí, quando eu entrei, aconteceu isso. Eu vi um monte de gente saindo. Mas já voltamos, né? Já estamos aqui. Eu falei, até ninguém me respondeu. Acho que é a questão da internet mesmo, viu? Novo destino também aconteceu isso. Eu percebi. Pegue o livro de vocês, pessoal, na página 121, por favor. Oi, tia. Oi, Boa tarde. boa tarde. Como que a tia tá? Tá bem? Eu tô bem. E você, Guilherme? Tô bem, tô bem. Que bom. Uhum. Graças a Deus. Estou esperando, Yasmin. Página 121. Ontem, né, pessoal, a gente não passei a atividade de casa, a gente terminou a correção, certo? De um assunto. E agora a gente vai falar de um assunto que tem a ver com o que a gente estava estudando, né? Que é as vozes verbais. Então, lá na página 121, tem uma explicaçãozinha bem rápida, ok? Quem é que poderia começar lendo esse Eu, assunto? tia. Pode começar, Guilherme. Leia o anúncio a seguir. Vende-se fazenda. Vende-se uma fazenda no Pantanal 400 Hectare. HA. Hectare. Hectare. Casa sede com 5 suítes, sala para 3 ambientes, 3 banheiros, piscina olímpica e parque. R$ 5 milhões. Fone 0012 1125. Pronto. Pode continuar, Guilherme. Tá bom. Retornando ao que vimos na primeira parte desse capítulo, a voz passiva só pode ser construída com os verbos transitivos diretos, como vender, que ocorre no anúncio acima, e verbos transitivos diretos e indiretos, isto é, que exigem ao mesmo tempo um objeto direto e um indireto. Nesse texto, a forma vende corresponde à voz passiva sintética, e o pronome se recebe o nome de pronome apassivador. Pronto. Pode ler. Daqui a pouco você lê o próximo, do Isabelle. Mas deixa eu só explicar aqui. A gente viu, né, que lá na voz passiva, tanto na voz passiva quanto na voz reflexiva, às vezes, a gente sempre encontra esse pronome se, né? Esse se. Então, o que é que ele está dizendo aí? Que quando ocorre verbos que são diretos, que são verbos. E aí, pessoal? Que são verbos diretos ou bitransitivo, esse verbo ele é um pronome apassivador, tá certo? Aí embaixo tem assim, se, pronome indeterminador do sujeito. Leia aí, Isabelle, por favor. E o pronome determinador do sujeito. Às vezes, quando ligado a um verbo, o pronome se pode não indicar a voz passiva, mas a indeterminação do sujeito. O que acontece quando se liga a verbos que não sejam transitivos diretos ou transitivos diretos e indiretos. Nesse caso, o pronome é chamado de pronome indeterminador do sujeito. Observe. Precisa-se de secretário. Verbo transitivo direto. Pronome determinador do sujeito. Pronto, pessoal. Então, o que é que ele está explicando aí para vocês? Que nesse exemplo 1, vende-se fazendo. Nesse caso aí, ele está dizendo o quê? Que esse se está indicando que essa frase ela está na voz passiva, certo?
vende-se fazenda. Esse se, nesse caso aí, está indicando que essa frase aí está na voz passiva. E nem os exemplos que a gente viu já. Fez-se, organizou-se um baile, fez-se o almoço. Nós vimos esses exemplos. Nesse exemplo aí, vende-se fazenda, nós também temos um exemplo de voz passiva. Já nesse exemplo que a Isabelle leu, precisa-se de secretária. Nesse caso aí, já não temos uma voz passiva. Nesse caso aí, a gente tem um sujeito indeterminado. Ou seja, nós não sabemos quem é o sujeito dessa frase. A gente sabe que que alguém precisa de secretária, mas nós sabemos quem é o sujeito dessa frase? Exatamente, não sabemos. Então, o livro de vocês traz essa explicaçãozinha aí, só para vocês verem essa diferença, tá certo? Desse pronome se, desse se. Como pronome apassivador, como pronome indeterminador do sujeito. Alguém pode ler aí o que tem na página 122? Eu posso, tia? Pode. É importante notar que na função de pronome indeterminador do sujeito, o verbo ao qual o pronome se liga deve ficar na terceira pessoa do singular, principalmente em contextos formais. Precisa-se de secretários. Precisa. Verbo na terceira pessoa do singular. Se. Índice de indeterminação do sujeito. Nesse caso, veja que a oração não pode ser passada para a voz passiva inalítica, pois o verbo é transitivo indireto. Essa é a posição da gramática normativa. Pronto, obrigada. Aí vocês veem aí que nesse caso, desse segundo exemplo, precisa-se de secretária. Eu não posso dizer que esse verbo está na voz passiva, porque não tenho como passar essa frase para a voz passiva analítica, tá certo? Porque eu não sei quem é o sujeito. E esse verbo aí é indireto. Tia, não tô entendendo. Vou explicar. Esse verbo aí, precisa-se, é transitivo indireto. Vocês lembram que quando o verbo é transitivo indireto, ele precisa... Quando é indireto, ele precisa de complemento, mas ele tem o que depois dele? O pronome, preposição. Exatamente, preposição. Isso, Carol e Stephanie. É a preposição. Então, vejam aí a frase. Precisa-se de secretária. Precisa-se. Precisa de quê? De secretária. Minha preposição está aí. O de né? De. A preposição de. Quando esse verbo for indireto, ou seja, depois dele vem a preposição, né? Ele não pode ser voz passiva, tá certo? Nesse caso aí, o sujeito é indeterminado. Então, essa voz aí não pode ser passiva. Porque só é passiva quando o verbo for direto. Ou seja, logo depois não vier a preposição. Exatamente, Stephanie. De, para, em, com, ou. Tudo isso, todas essas palavras são exemplos de preposição. Então, quando depois desse verbo aí, né, nesse caso, que tiver o se, vier uma preposição, ele não pode ser voz passiva. Lembrando que é nesses casos, quando tem esse pronome apassivador ou indeterminador do sujeito. Quando for um pronome apassivador, que depois do verbo não tiver preposição, aí é voz passiva, como nesse caso aí de vende-se fazenda. Vende-se. Vende-se o quê?
Fazenda. Tem preposição depois desse vende-se? Tem alguma preposição nesse exemplo aí? Vende-se fazenda? Qual seria a preposição? Vende-se no primeiro exemplo. Não, Guilherme. Nesse caso aí, o se não é preposição, tá certo? Não, pessoal. O se não é preposição. Nesse caso aí, do precisa-se, vende-se, organizou-se. Esse se é pronome, é o que nós estamos vendo agora, ok? No primeiro exemplo, voltem aí para o exemplo, para que vocês possam entender. No primeiro exemplo aí, da página 121, tem um anúncio, né, que o Guilherme leu, e tem assim um anúncio. Vende-se fazenda. Nesse caso aí, se tivesse essa frase, vende-se, pronto. Se tivesse, nesse caso aí, uma questão, e tivesse assim nessa questão, classifique as orações abaixo quanto às vozes verbais. Um exemplo, vamos pegar só esse exemplo para vocês entenderem primeiro esse exemplo, depois eu passo para o outro. E tivessem lá nessa questão várias frases, e tivesse essa frase, vende-se fazenda. Essa voz seria o quê? Eu expliquei para vocês. Ativa, passiva ou reflexiva? Perfeito. Seria voz passiva sintética, por causa do se, certo? Desse vende-se, desse se. E aí é um pronome apassivador. Nesse caso, essa frase está na voz passiva. Ok. Está na voz passiva. Certo? Pronto, a gente já sabe que organizou-se o pai, como a gente viu o exemplo. Voz passiva. Vende-se fazenda. Voz passiva sintética, por causa do si. O livro de vocês traz só um outro exemplo para explicar para vocês que nem sempre esse se vai indicar que a frase está na voz passiva. O primeiro exemplo que eu dei, vende-se fazenda, está na voz passiva. Mas o segundo exemplo que tem aí, precisa-se de secretária. Nesse caso, não é voz passiva. Nesse caso, esse se aí não está indicando que essa frase está na voz passiva, sintética. Esse se aí é indeterminador do sujeito. Ou seja, eu não sei qual é o sujeito da minha frase. Obviamente, se eu mandar uma questão para vocês classificarem se é voz ativa, voz passiva ou voz reflexiva, eu não vou colocar uma frase como essa, precisa-se de secretária, porque nesse caso o sujeito é indeterminado. Então não tem nada a ver, não teria nada a ver colocar uma frase dessa nessa questão. Mas o livro mostra isso para vocês verem que tem diferença, ok? Se depois do verbo vier preposição, né? Depois do verbo com esse pronome, se vier preposição, essa preposição está indicando o quê? Que o verbo é transitivo indireto. Se for transitivo indireto, ele não é voz passiva, ok? Quando for voz passiva, ele não vai vir com preposição. Vai vir como primeiro exemplo. Vende-se fazenda. Fez-se o almoço. Entenderam, pessoal? O livro traz só para vocês verem essa diferença. Que o se pode ter essas duas funções aí. Nessa questão. Ok? Alguma dúvida? Pronto. Perfeito. Não
Ok? As questões de marcar. Estão me escutando bem, pessoal? Tinha travado, Tia, mas tinha voltou. travado. É, Voltou? Voltou? foi. Voltou, tá normal agora. Tá normal. Ei, tia, antes de terminar a aula, explica só mais uma vez, vai, só pra eu entender bem direitinho. Explicar hoje. Qual é a sua dúvida? Explicar de novo aí o que o Guilherme leu. O Guilherme e a Milena. Eu não consegui escutar, tá muito baixo teu áudio. Tá me escutando agora? Baixo, mas estou. Tia, pode explicar de novo o que o Guilherme leu e a Milena? Sobre esse se? É, Pronto, posso. Pronto, Roger. Vamos lá explicar. Vou explicar de novo. Tá certo? Para o Roger e para alguém que não entendeu. O que é a explicação aí que o livro está dando? Nós estudamos, né, lá um pouquinho aí atrás, que as vozes, elas podem ser ativa, passiva e reflexiva. A voz passiva tem dois tipos. Tem a voz passiva analítica e a voz passiva sintética. Exemplo, voz passiva analítica. O almoço foi feito por Maria. Nessa frase aí, eu tenho a voz passiva, ok? Voz passiva analítica. Qual é o sujeito? O almoço. Foi feito por quem? Por Maria. O almoço praticou a ação ou recebeu a ação? Recebeu a ação. Então, é voz passiva analítica. Mas a gente viu também que essa voz passiva pode ser passiva sintética, que é quando eu digo assim, Roger, organizou-se um baile, fez-se o almoço, quando eu tenho esse se. Aí, por que é que o livro traz esses dois exemplos para vocês? Porque ele só vai ser, essa frase, usando o se, só vai ser voz passiva quando esse se, né, quando esse verbo, mas esse se, não vier depois de uma preposição, como, por exemplo, aí na frase vende-se fazenda. Certo? Vende-se o quê? Fazenda. Tem alguma preposição aí depois do vende-se, né? Tem de, para, com? Não. Então, nesse caso aí, dessa frase, o verbo está na voz passiva. Aí embaixo ele traz outro exemplo com esse se, que é precisa-se de secretária. Nesse caso, essa frase não está na voz passiva. Por quê? Porque depois do verbo vem a preposição. Ou seja, esse verbo é transitivo indireto. Então, por conta disso, essa frase aí não vai ser voz passiva. Ok, Roger? É só uma informação extra que o livro de vocês traz, tá certo? Para que vocês percebam essa diferença. Pessoal, faltam 15 minutos, tá certo? Para vocês irem para o intervalo. É o tempo que a gente discute aí essa questão, essa página 122, essa página 123. Aí a gente deixa as questões de múltipla escolha para vocês fazerem em casa. Ok? Vamos lá. Quem é que poderia ir ler para mim a questão número 1? Eu, Eu, tia. tia. Pronto. Tia, eu posso ler a tirinha? Essas Pode. tirinhas? Tá.
A voz passiva sintética é muito usada nos anúncios. A seguir, produzimos uma página de classificados de jornal imaginário, com os anúncios muito esquisitos. Leia cada um deles e responda às questões propostas. 1. Procura-se namorada habilitada e que não beba. Aceitam-se pretendentes até os 70 anos de idade. Fone. Nananana. 2. Precisa-se de namorada que tenha automóvel. As interessadas devem mandar fotografias do automóvel para o e-mail homensolteiro@carros.com.br. 3. Procura-se homem para tomar conta de coração. Não é necessário experiência anterior, apenas carinho, compreensão, dedicação exclusiva e muita paciência. Traga-se com muitos beijinhos durante o mês. Fone 1001, 1100. 4. Necessita-se de homem rico com mais de 75 anos para relacionamento sério. De preferência cardíaca. Os pretendentes devem entrar em contato pelo e-mail cleusamaria@funerais.com.br. 5. Vendem-se picolés de diversos sabores. Fácil criado apenas para maiores de 60 anos, acompanhados dos pais. Fone 0012-1200. Procuram-se figurinhas do álbum do Campeonato Brasileiro de Futebol para trocar por brincos, pulseiras e relógios de ouro. Fone 0111-000. Se minha mãe atender, favor dizer que eu entendo. Ótimo. Letra A. Em quais textos, aí, né, em quais anúncios, o anunciante tem a intenção de conseguir algo a mais do que anuncia, pessoal? Tia, eu acho que em Na todos. 4, tia. Assim, na verdade em todos, mas acho que principalmente na 4, fica bem claro. Tia, eu acho que na 1, na 4, como a Yasmin disse, na 3, na 6. Vamos ver, ó. Vocês tinham que observar em quais anúncios a pessoa que está anunciando quer mais do que ela está pedindo. Anúncio 4, né, que vocês falaram. Necessita-se de homem rico com mais de 75 anos para relacionamento sério. De preferência cardíaco, ou seja, que tem problema no coração. Os pretendentes devem entrar em contato pelo e-mail Cleusamaria Funerária. Seu dia é hoje. Então, na 4, o que é que essa pessoa aí quer? Que ele morra e estava ganhando dinheiro com isso. Que o pretendente morra para que ela possa ficar Bem cara de riqueza fala. dele. Então, na 4, Ô, tia, eu entendi. o anunciante quer coisas a mais do que está sendo anunciado. Tem mais 2 anúncios, pessoal, que também tem isso. Quais são? O 5, acho que 5. E O 3? o 2. O 2. O 2, vamos ver o 2. Procura-se namorada que tem automóvel. As interessadas devem mandar fotografia do automóvel para o e-mail homensolteiro@carros.com.br. O que é que esse anunciante aí, na verdade, quer, pessoal? O carro. Uma mulher que tenha carro para que ele possa usar o Andar carro, com né? carro. Então, 2. É, Então, exato. 2 e 4, correto. Está faltando apenas um anúncio. Vocês acham que é qual? Coloquem aí no chat. A 6. Tia. Acho que Pronto. 6. Vamos analisar 6. Procura-se figurinhas do álbum do Campeonato Brasileiro de Futebol para trocar por brincos e pulseiras. Na verdade, o 6 não é porque o menino já está dizendo que ele realmente quer. Ele quer trocar as figurinhas pelos brincos e as pulseiras, e a gente entende que ele vai trocar pelos brincos e as pulseiras de ouro da mãe dele. Então, ele já está dizendo o que é que ele quer. Pronto, a Yasmin está dizendo 1. Vamos ver o 1. Procura-se namorada habilitada que não beba. Aceita-se pretendentes até os 70 anos de idade. No 1,
Sim. O que é que o anunciante está querendo uma namorada para quê? Habilitada, né? Que tem carteira de motorista e que não beba. Pra ela Ser Dirigir. praticamente o Porque motorista dele. ele fica O com motorista carro. dele. Pra ser, na verdade, é para servir de motorista para ele, né? Então, é 1, 2 e 4, tá certo? 1, 2 e 4. Quem pode ler a B? Eu. Pode ler. Eu Qual quem? é provavelmente a intenção do autor do anúncio 1 ao procurar uma namorada habilitada e que não beba? E aí, então, eu já praticamente dei a resposta. Qual a intenção Para dele? servir, para Para ela servir de servir de motorista motorista para para ele. ele. Exatamente, para ela servir de motorista para ele e quando ele beber, né? Porque ele diz ainda que tem que ser habilitada e que não beba. Então ele quer o quê? Que ela sirva de motorista para quando eles saírem e ele beber. Ela dirige para ele. Não sei. Quem pode ler? Vou ler. O que o autor do anúncio 5 pretendeu dizer ao afirmar faz-se fiado apenas para maiores de 80 anos, acompanhado dos pais. O que ele quis dizer com esse anúncio, pessoal? que não se faz fiado, porque Que ele não ia vender fiado. fiado, porque dificilmente, né? Os pais dessa pessoa, Dificilmente, os pais acho que até estariam quase que ruins. impossível. No mínimo teriam 100 anos de idade, no mínimo. Exatamente. Então, muito difícil uma pessoa de 80 anos acompanhada do pai e da mãe. Então, ele quis fazer uma piada, né? Que, na verdade, ele não vendia Fiado. fiado. Posso Ele ler, não tia? venderia... Oi, Posso ler? pode sim. Qual é o nome da anunciante 4 e onde ela trabalha? Cleusa Maria. O nome dela é Cleusa Maria. E onde ela trabalha? O que é que a gente vê aí? Numa funerária. E o nome da funerária é Seu Dia? É hoje. É hoje, né? Então, vocês vão colocar Cleusa Maria. Trabalha na funerária. Seu dia é hoje. Letra E. Posso continuar, tia? Pode. No anúncio 4, qual era a verdadeira intenção da anunciante? No anúncio, observe aí o anúncio 4 e me digam qual era a verdadeira intenção do anunciante. Que a. Vai, Yasmin, fala tu. Que ele morresse? Ela queria casar com um homem o quê? Rico, Cardíaco. com mais de 75 anos. E cardíaco. Com Cardíaco. pra quando ela morrer, ela ficar com a herança. Quando ele morrer, a pessoa fica com a herança. Quando ela morrer, Exatamente. Então, qual era a intenção aí da anunciante? Casar com um homem rico e doente e velho, né? Rico, doente e velho. Para quando ele morrer, ela ficar com a herança dele, com o dinheiro dele. Obviamente que todos esses anúncios aí, né, são anúncios bem-humorados, provavelmente fictícios. F. Posso ler, tia F? Pode ler, Roger. No anúncio 4, o que significa o termo relacionamento sério? Pronto. O casamento? Como é? Pode repetir? O casamento? Exatamente. Quando ela diz aí, ó. Necessita-se de homem rico com mais de 75 anos para relacionamento sério, de preferência cardíaco. Ela está falando desse relacionamento sério que seria para casar, um casamento. Isso mesmo, minha irmã. E para Colocar ter um a casamento. divisão de bens, né, tia? Quando ele morrer. Exatamente, porque se
fosse se só namorasse, provavelmente ela não ia ter direito a nada, né? A Então, nada. esse relacionamento seria um casamento, para que tivesse a comunhão de bens e ela ficasse com a herança. Letra G. Mas, tia, só se ela tivesse, acho que 45 anos pra ela conseguir. Tipo, Tia, deixa eu aposentado, ler. assim, né? Deixa eu ler, tia. Pode ler. Só um minuto, Carol, não entendi. Tipo, pra ela conseguir ter um aposento fixo dele, ela só poderia receber se tivesse 45 anos, entende? Isso foi o que me deram. Isso aí fica subentendido, né? É porque esses anúncios é mais para causar humor mesmo, né? A gente não sabe bem sobre como seria, com a idade dessa É mulher. verdade. Letra G. Quem seria, provavelmente, o autor do anúncio 6? Um Quem colecionador seria? de figurinha? Como... Pode repetir? Tá muito baixo o áudio. Um colecionador de figurinhas de futebol? Um colecionador, mas vocês acham que é um adulto ou uma criança Acho aí? que é uma criança. Eu acho que é uma Pelo fato da criança. mãe dele. É uma criança. É uma Porque é um criança. menino, né? Porque ele fala assim: se minha mãe atender, por favor, dizer que é engano. Ou seja, ele ia trocar as coisas da mãe dele sem a mãe dele saber. Sabe? Muito legal esses anúncios, é muito divertido. Aí, pessoal, para casa, vocês vão fazer aí a página 124, tá certo? A página 125 e as duas questões que tem lá na página 126. Então, vocês vão fazer da página 124 até a página 126, ok? Faltam 3 minutos aí para o nosso intervalo, tá certo, pessoal? Então, já vou liberar vocês para ir para o intervalo, tá certo? E vocês façam essas questões aí de marcar e eu vou deixar lá no Google Sala de Aula. Outra coisa. Lá no Google Sala de Aula, né, vocês estavam mandando as atividades de vocês. Aí eu estava olhando, mas eu ainda não tinha feito os comentários. Eu já olhei todos, já fiz os comentários, tá certo? Lá no Google Sala de Aula. Continuem enviando. E as pessoas que estão enviando assim, livre lá na plataforma, vocês procurem clicar na atividade e enviar essas atividades de uma forma que fique para que só eu possa ver, tá bom? Ô, tia, Oi. eu tinha feito a atividade, já tinha mandado de manhã, né? Porque tinha prazo e tudo mais. Só que o app não estava enviando. E quando eu fui abrir de novo, ele só pôde enviar de tarde. Aí eu peguei, apaguei as fotos e mandei já ela corrigida. Tudo bem, Carol. Sem problema, certo? Tá bom. Pois vamos para o Ei, intervalo, tia. pessoal, de vocês. Tchau, volta 3h15. É. Para quem está perguntando, tá certo? É de 3 às 3h15. Tchau. Tchau, tia. Tchau, tia. Tchau, tia. Tchau. Tchau para vocês também. Tchau. Alguém foi pra reunião? Bom Minha dia mãe não para todo foi. mundo. E Cala a boca, tchau. menina. Minha mãe esqueceu, ó. Tá contigo, Marilisa. Você não vai querer passar aquele creme que eu lhe falei não no cabelo mais tarde?